Paz do Senhor, eu sou o pastor Jonas, auxiliar da Assembleia de Deus em Pinheiro, presidida pelo pastor Abraão Santos Serra, e iremos dar aos irmãos uma série de estudos sobre o princípio das dores e até o final de todas as coisas. Hoje nós vamos começar tratando a respeito do princípio das dores, fazendo um pano de fundo para explicar melhor o que significa o princípio das dores. Eu quero ler a palavra de Deus que está escrita em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram, e tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados. Perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós à vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. Eu quero ler só até aqui o texto, mas ele vai até o versículo 16. No capítulo 24, vai falar sobre o princípio das dores, a partir do versículo 1, capítulo 24, de Mateus, até o versículo 14. Mas para você entender melhor o que é o princípio das dores, é preciso compreender essa parábola que Jesus falou a respeito dos trabalhadores da vinha. A vinha que significa Israel no Antigo Testamento, mas a vinha também no Novo Testamento se refere também à igreja. Ora se refere a Israel, ora se refere à igreja. No capítulo 12 do livro de Gênesis, Jesus começa o trabalho da vinha com Abraão. Abraão recebe o chamado para conquistar, para receber de Deus a terra de Canaã como presente, como dádiva especial. No capítulo 15 de Gênesis, diz que Deus o chama Abraão para fora da sua tenda, manda que ele olhe para o céu e conte as estrelas, isto é, à noite ou pela madrugada. É o horário que a vinha está se representando aqui no versículo 1 do capítulo 20 de Mateus. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então a primeira hora dos trabalhadores da vinha é pela madrugada. Começa aí o relógio de Deus. A vinha, que é Israel, que começa com Abraão, Isaac e Jacó, vai os profetas. Então essa é a primeira hora, a hora que começa pela madrugada, o chamado de Deus para Abraão. E Deus se revela para ele e vai fazer dele uma grande nação. Aí começa o trabalhar de Deus na vinha e começa com Abraão. No versículo 2 do capítulo 20 de Mateus, Jesus vai dizendo: e tendo ajustado com os trabalhadores a um denário o valor do serviço prestado, por dia mandou para a vinha.
E saindo pela terceira hora, viu na praça outros trabalhadores desocupados. Os trabalhadores da terceira hora, ou às 9 horas do dia, se refere à igreja, se refere aos apóstolos, se refere à instituição que é a igreja, que deu-se início na pessoa bendita de Jesus. No capítulo 16 de Mateus, versículo 13 ao 18, Jesus vai interrogar os discípulos a respeito do que como as pessoas estavam vendo, como estava o seu nome diante das pessoas. E lá nessa interrogação, Pedro responde dizendo que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E nesse diálogo, Jesus diz para Pedro que o que foi que revelou para ele não foi carne e sangue, mas que foi o Pai Celestial que está no céu que revelou para ele que Jesus Cristo é Deus, é o Senhor, e estava chamando ele. E Jesus disse para Pedro: olha Pedro, tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, e sobre esta pedra que é ele edificaria a sua igreja. Ele deu a Pedro a chave do reino dos céus, como o primeiro apóstolo, a receber a revelação de que Jesus Cristo era o Senhor, de que Cristo é Deus e que era o Messias enviado. Então, naquele momento, Pedro recebe a chave que abre o reino do céu para o pecador, para as pessoas, começando pelos judeus. Pedro recebe a chave para pregar aos judeus a mensagem do reino de Deus, a mensagem de Cristo, que o Messias já estava presente, que o Messias já estava entre os homens, que ele já tinha chegado, e estava entre os homens naqueles dias. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o versículo 14, diz que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus veio e derramou sobre a igreja. E após o derramamento do Espírito Santo, os homens que estavam na cidade de Jerusalém, de todas as partes, começaram a interrogar, dizer que os discípulos estavam embriagados. E Pedro se levanta e diz que era 9 horas do dia. Não era possível alguém estar nessa hora embriagado. Mas o que estava acontecendo era o cumprimento da promessa de que o Espírito Santo tinha sido derramado, estava presente para cuidar da igreja, para preparar a igreja para o grande dia, o dia do arrebatamento. Mas também vem os trabalhadores da hora sexta, do meio-dia, que diz assim o versículo adiante, versículo 3, versículo 4, disse-lhe, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, e tendo saído outra vez, perto da hora sexta, isto é, do meio-dia. Isso está falando do Evangelho de Jesus pregado aos samaritanos. Capítulo 4 de João. Jesus está no poço de Jacó, ao meio-dia, e tem um diálogo com a mulher samaritana, e naquele diálogo é revelado que ele é o Messias. Aquela mulher crê que Jesus Cristo era o Messias. Ela foi até a cidade, e na cidade falou a respeito do Messias, e as pessoas que estavam na cidade de Sicar voltaram, ou vieram até o poço de Jacó, onde Jesus estava. E naquele dia teve uma grande colheita, porque os samaritanos creram que Jesus Cristo era o Messias. Outrora os samaritanos estavam sendo rejeitados, era um povo rejeitado pelos judeus, não era permitido ter contato, ter qualquer diálogo com os judeus. Mas Jesus revela aos seus discípulos que aqueles que tinham sido rejeitados pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos escribas, agora a graça de Deus estava sendo revelada, o poder de Deus estava sendo ministrado, e as portas estavam se abrindo também, para que os samaritanos, o povo rejeitado, desprezado também, fosse agraciado, fosse salvo, fosse perdoado, pudesse também entrar na vinha, fazer parte da vinha, poder estar também na vinha, estava escutado de Jesus. Mas também tem os trabalhadores da hora nona, diz assim o texto sagrado, e tendo saído outra vez perto da hora sexta, que é o dia, e também da hora nona. Da hora nona se refere às 3 horas da tarde,
pelas 15 horas da tarde, que se refere aos gentios, quando no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 3, 13 e 14, ali se refere à grande revelação, uma visão que Cornélio teve, o anjo vindo até ele, dizendo a ele que as esmolas, que o que ele estava fazendo estava sendo aceito diante de Deus, mas que ele precisava ouvir a respeito do reino de Deus. E que era para ele enviar os seus servos até onde estava Pedro. Pedro estava em uma outra cidade, e Pedro também nessa cidade tem uma revelação ao meio-dia. Veja bem, às 3 horas da tarde, Deus fala com Cornélio, e Cornélio envia seus servos para ir até outra cidade, em busca de Pedro, e encontrando Pedro, ao chegar na porta de Simão o Curtidor, aonde Pedro estava hospedado, Deus revela-se para Pedro ao meio-dia. Pedro tem uma grande visão, e nessa visão ele recebe a ordem que ele precisava pregar aos gentios. Deus trazendo a memória de Pedro: olha, assim como você esteve comigo lá no poço de Jacó, aonde eu ministrei a palavra, ministrei a salvação, ministrei o perdão para os samaritanos, você também agora vai ministrar a palavra, vai pregar a palavra do reino aos gentios. Então essa hora nona, essa hora às 3 horas da tarde se refere ao período dos gentios, onde a palavra de Deus é ministrada ao povo gentil. Chegou até nós. Aí tem os trabalhadores também dão 10ª hora, que está assim também dizendo o texto. E saindo por volta, versículo 6, da 10ª hora, encontrou os que estavam desocupados, isto é, essa 10ª hora se refere às 5 horas da tarde, se refere aos gentios, se refere à palavra de Deus pregada a todos os gentios. O apóstolo Paulo, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo sai divulgando a palavra ao mundo daquela época, e essa palavra era pregada em todas as nações, chegando ao continente europeu, continente asiático, continente americano, chegando até nós no Brasil. Somos os trabalhadores da última hora, somos os trabalhadores do arrebatamento, somos a geração do arrebatamento, somos a geração que estamos aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Jesus está às portas. Trabalhador da última hora significa que Jesus está à porta, está às portas para arrebatar o seu povo, para levar a sua igreja. Aqui começa o princípio das dores, para que você entenda o que é o princípio das dores. O princípio das dores Jesus compara com uma mulher grávida que está prestes a dar luz. Ela sente contrações, porque o feto está pedindo para sair. Que Jesus estava dizendo: a igreja está vivendo os últimos dias, a última hora, a 10ª hora. A vinha está pronta, o palco, o cenário para a manifestação do homem do pecado está pronto, mas ele não se manifestou porque a igreja ainda está na terra. Mas a igreja está pedindo para sair, está clamando: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. E Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Te prepara, amigo, entrega a tua vida para Jesus, confessa Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Ele quer perdoar os teus pecados, sarar a tua alma, escrever o teu nome no livro da vida e trazer uma nova história para você. Esta é a palavra introdutória sobre o princípio das dores. Amanhã nós vamos continuar falando a respeito dessa série de estudos. Eu convido você para ficar conosco. Deus te abençoe, que o Senhor possa ministrar em teu coração arrependimento e a salvação de Jesus. A graça de Deus possa chegar até a tua casa, até a tua família, para a glória e louvor no nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Nós te aguardamos amanhã para continuar a nossa série de estudos. Amém. E graças a Deus.